que a gente tem a página da igreja. Aqueles que não puderem estar aqui também tem a página da igreja no Facebook para estar nos assistindo.
Feliz sábado a todos os irmãos, visita presente. Convidar a todos aqui que pudesse chegar para uma palavra de oração. Santíssimo Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que o Senhor concede a cada um de nós. E mais uma vez, poder estarmos aqui novamente na Tua Santa Casa de Oração. Viemos aqui trazer o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso fé e também o nosso coração como estava, Pai. Pedir para que o Senhor transforme de maneira que nós possamos um dia estar preparado para ir morar contigo nas mansões celestiais. Amém. Por favor, oramos por todos nós que estamos aqui presentes, orando também, meu Pai, para todos os irmãos que estão em casa, para os irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um da melhor forma, Pai, que no justo momento eles possam estar todos juntos conosco e juntos, ó Pai, cantarmos, louvarmos o Teu nome novamente. Amém. Por favor, Senhor, continue conosco, nos conceda um sábado feliz. Rogamos também o poder do Espírito Santo, que o pastor venha falar aqui, não fale dele, mas sim, incluindo o poder do Espírito Santo, que nós que possamos ouvir essa mensagem, colocar primeiramente em prática em nossas vidas e levar para as pessoas que nos cercam. Por favor, Senhor, fique conosco, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajude a cada dia a sermos mais fiéis a Ti. Amém. Por favor, te pedimos essa bênção, já agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos os irmãos. É bom estarmos na casa de Deus. E você que nos acompanha pela internet, pela página da igreja, também seja bem-vindo aqui ao nosso culto. Agora você me vê, inclusive estou sem máscara agora, mas estamos aqui na igreja todos devidamente protegidos, com o ar natural das janelas, todos com máscara. E eu queria dizer que há lugares mais para aqueles que podem estar na igreja e que queiram estar no próximo sábado. Mas você que não pode estar conosco presencialmente, que Deus também te abençoe e que a mensagem dessa manhã possa alcançar o seu coração. Aos queridos irmãos que estão aqui presencialmente, estamos felizes por poder tê-los aqui na casa de Deus. Este é um local dedicado ao culto e adoração. Portanto, nós estamos aqui porque cremos em Deus, em Sua palavra, e estamos prontos para ouvir a Sua voz através das páginas sagradas da Bíblia. Portanto, que Deus possa nos abençoar e nos honrar com a mensagem desta manhã. Apenas alguns anúncios importantes para transmitir, tanto para aqueles que estão aqui na Igreja Central de Mojimirim, como também aqueles que estão em casa. Às quartas-feiras nós temos, nesta mesma página, uma série de estudos, de mensagens a respeito dos 10 mandamentos. E na última quarta-feira estudamos o 4º mandamento da lei de Deus. E assim, a cada quarta-feira, estamos estudando um deles. Na próxima será o 5º mandamento. Então você é nosso convidado, quartas-feiras às 19 horas, não presencialmente, mas sim pela página da Igreja Central aqui de Mojimirim. Você pode nos acessar. Também nós estamos vivenciando o projeto Amigos de Oração. E chegamos àquele ponto em que nós precisamos contatar os nossos amigos e também oferecer para eles a oportunidade de assistirem à programação que será transmitida no dia 6 de setembro, diretamente de Campinas, para toda a nossa associação. Ali o nosso evangelista, pastor Paulo Bife, vai falar sobre a importância da Bíblia. E então você e todos os nossos amigos poderão participar e assim oferecendo a outras pessoas também a oportunidade de conhecer a palavra de Deus.
Que Deus possa nos abençoar. Aqueles que estão aqui comigo e aqueles que estão em casa, podem abrir a sua Bíblia, se assim tiverem, em Mateus capítulo 16, verso 13. Vamos aqui encontrar Jesus num diálogo com os seus discípulos. E este diálogo vai nortear os nossos pensamentos na mensagem desta manhã. Mateus 16, verso 13. Interessante que esse mesmo texto ele é mencionado em 2 outros evangelhos, tanto em Marcos como também em Lucas. Isso mostra que os discípulos viram que este evento era tão importante que decidiram colocá-lo e deixar registrado para nós. Vamos ler então a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus esteve aqui na terra com os seres humanos, Jesus realizou muitos milagres. E a Bíblia tem uma coleção quase que interminável de milagres nos seus evangelhos. E as pessoas que viveram nos dias em que Jesus esteve aqui na terra, ficaram impressionadas, como nós também ficamos impressionados com os milagres. Vendo cegos de nascença, agora podendo ver. Contemplando pessoas paralíticas que agora andavam e engrandeciam o nome de Deus. Jesus até mesmo mostrou o seu poder, trazendo pessoas de volta à vida, como o seu amigo Lázaro, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Nós vemos Jesus realizando milagres fantásticos e isso atraiu a atenção de muitas pessoas. Não seria diferente nos nossos dias, apesar de toda a sofisticação da tecnologia, o poder de Deus ainda seria muito bem projetado nos dias atuais. Acontece que algumas pessoas confundem a religiosidade, a religião que Jesus quis instituir, com apenas um mero cumprimento de alguns regulamentos e a possibilidade de estar em comunhão com pessoas que pensam da mesma forma. E a pergunta que surge para nós é: Jesus veio a este mundo para criar um clube de fãs ou Jesus veio a este mundo para formar um grupo de discípulos? Porque há uma diferença muito grande entre ser fã e ser discípulo. Ser fã significa que você valoriza algo ou alguém de uma forma emocional. Então, quando você vai a um estádio de futebol e está ali uma partida, um clássico, vamos dizer assim, vamos apenas exemplificar, Palmeiras e Corinthians. Ali estão separados, para que não se entrechoquem, 2 grandes torcidas. E essas 2 grandes torcidas têm um amor pela camisa do clube, por tudo aquilo que ele representa. Ali estão aqueles que têm condição, aqueles que podem, com a camiseta ou a camisa que eles chamam de manto sagrado. Começa por aí, né? O meu manto sagrado é do Palmeiras, o meu manto sagrado é do São Paulo, é do Corinthians, e assim na nossa exemplificação. E eles pagaram muitas vezes um ingresso alto para estar e presenciarem aquele acontecimento. Eles são fãs. Interessante que essa palavra fã vem do original no latim, fanáticos. E agora você começa a entender. Um fã é um fanático. Um fã é alguém que faz qualquer coisa pelo seu ídolo. Seja um time de futebol, seja um superstar da música,
ou das artes, do cinema, da televisão. A vida dele está baseada em acompanhar o seu ídolo ou os seus ídolos. E ele faz qualquer coisa, qualquer sacrifício, para mostrar que ele faz parte de um clube. O clube daqueles que são fãs de determinado time, de determinado ídolo da música, do cinema ou de qualquer outra coisa. Jesus não veio a este mundo como um superstar. Ele não veio para criar aqui um clube de fãs, pessoas que reverenciassem-no pelos seus feitos, pelos seus milagres. Jesus veio para salvar o ser humano. A vida de Jesus ia muito mais do que 33 anos, o tempo que ele passou aqui entre os seres humanos. Ele veio com um propósito definido, e nós conhecemos pelas Escrituras que ele morreu na cruz do Calvário para cumprir o que os profetas já haviam profetizado a respeito dele, e para também cumprir aquilo que ele mesmo prometera a Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que Deus enviaria o Cordeiro, que atenderia a tudo aquilo que era necessário para resgatar a raça humana. Então, Jesus veio para salvar a humanidade, e portanto ele não estava interessado em um clube de fãs. Você pode ver nas Escrituras que vários milagres que Jesus realizou, ele pedia para as pessoas: não divulguem, não contem, porque Jesus não queria que pessoas viessem ouvi-lo simplesmente por ele ser alguém especial, alguém que tinha poder. Ele queria atrair as pessoas para a salvação, ele queria atrair as pessoas não apenas para o reino desta terra. Ele não queria o poder romano, ele não queria ser o imperador de uma nação ou de um mundo. Foi isso que o inimigo ofereceu para ele: te dou tudo o que você quiser, fama, poder, recursos. E Jesus, ele deixou bem claro: o meu reino não é deste mundo, e os seus seguidores também não são desse mundo. Então você e eu, quando vemos o convite da graça nas Escrituras Sagradas, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus não nos chama para sermos apenas os seus fãs. Jesus nos chama para ser discípulos. E isso faz muita diferença. Não é à toa que quando Jesus pergunta para os seus discípulos, que ainda não o eram, porque estavam no aprendizado, quem diz o povo que eu sou? O povo buscava referenciais de pessoas que eram importantes na história do povo de Israel. Então, citado ali Jeremias, Elias, grandes profetas que tinham deixado uma história bonita, mas Jesus diz: quem eu sou para as pessoas. E então as pessoas viam em Jesus características de alguém especial. Mas Jesus vai mais longe, e ele pergunta para os seus, aqueles que o acompanhavam de perto: quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, o mais afoito, ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não diz: Pedro, parabéns, poxa, enfim você me reconheceu. Jesus diz: Pedro, feliz é você, que isso não nasceu de um fã, isso não nasceu do pensamento de alguém fanático, isto te foi dado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou na sua mente que eu sou aquele que estava profetizado que viria para tirar o pecado do mundo. Pedro disse isso, vamos dizer assim, com a boca cheia, mas é o Espírito Santo que disse: Pedro, você está diante daquele que é o Criador do céu, da terra, do mar e de todo o universo. Você está diante do grande eu sou. E Pedro entendeu, e as palavras de Pedro fluíram desta maneira. Com isso, queridos, se nós queremos entender quem Cristo verdadeiramente é na nossa vida, nós precisamos do auxílio seguro do Espírito Santo.
É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos diz que tipo de discípulo devemos ser. Sabe aquela voz que muitas vezes fala ao nosso ouvido: não vá por aqui, não tome essa atitude, não use esse tipo de palavras? É o Espírito Santo dizendo: você foi chamado, você foi escolhido, portanto você precisa ser diferente de apenas um fã. Você precisa exemplificar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Mateus, Jesus, ao falar a respeito do discipulado, ele diz, eu acho que é 5,16, diz assim: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Eu tive o privilégio de estar a trabalho na Itália, na belíssima Itália. E como eu tinha um dia que eu não tinha atividades, a pessoa que me recebeu falou: olha, tem um senhor aqui na igreja, ele é aposentado e ele pode te levar aqui para conhecer alguma coisa da região, né? Era o senhor Pietro. E então Pietro passou de manhã, tivemos um contato, ele em italiano e eu em português. Imaginem o que virou aquele diálogo, né? Mas nos entendemos, o importante foi isso. E ele falou: vou te levar numa grota, né? Uma gruta. E ele me levou numa gruta que tinha ali próximo. E você pagava um ingresso e tinha um guia. E o guia então te levava, né? A gente foi descendo, até chegar numa espécie de um salão daquela gruta. E claro que iluminado o caminho, a gente chegou lá sem dificuldade nenhuma. Então, como a gente não podia imaginar, o guia falou: bom, para vocês terem uma ideia de como são as coisas aqui embaixo, né? Dentro da terra, dentro da gruta, eu vou pedir agora que eles apaguem as luzes. E então alguém, né, já combinado, apagou todas as luzes do caminho que nos levara até aquela gruta. E vocês não podem imaginar a escuridão. A escuridão era terrível. Eu não conseguia ver Pietro, que estava do meu lado. Não conseguia ver absolutamente nada. E depois de falar um pouquinho sobre a dificuldade de ser encontrada, descoberta aquela gruta, dar alguns dados a respeito daquele local, ele pediu que acendessem novamente as luzes. E qual não era a diferença? Agora a gente podia ver, contemplar o que tudo aquilo significava. Quando Jesus diz para mim e para você: vós deveis ser a luz do mundo, significa o quê? Que no mundo tenebroso, no mundo escuro, nós devemos brilhar, mas não com brilho próprio. Só existe alguém que tem brilho próprio, que tem luz própria, e este é Jesus Cristo. Então nós devemos ser refletores de Jesus, nós devemos ser como espelhos. E ao nós olharmos no espelho, nós conseguimos ver a nossa fisionomia. Mas quando as pessoas olharem em nós, elas precisam ver Jesus. E como é que a gente consegue isso? Sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. Deixe a ideia de seguir a Cristo porque Ele realizou muitos milagres. Deixe a ideia de seguir a Cristo porque Ele venceu a morte. Siga Jesus porque Ele te ama com um amor tão fantástico que Ele deixou o céu e veio a este mundo para dar a sua vida em teu favor, em meu favor. Não foi por outra motivação, não foi para conhecer os meandros da raça humana, não foi para chegar mais perto apenas dos seres que Ele criou com tanto carinho e com tanto amor. Jesus veio a este mundo porque este mundo estava em trevas. E a única forma de que os seres a quem tanto Ele amava pudessem ter esperança de salvação era o próprio Filho de Deus morrer neste mundo, morrer em nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar. A morte que nós merecíamos, Ele assumiu. E graças a Ele e ao seu sacrifício,
Hoje nós temos a certeza da vitória, nós temos a certeza da salvação e de que Ele em breve virá nos buscar. Ele prometeu: eu voltarei outra vez. E nós cremos, e nós temos essa convicção de que Jesus em breve voltará. Nós cantamos, não foi? Verei Jesus. Nós o veremos em glória e majestade. Mas para chegarmos lá, nós precisamos ser discípulos de Jesus. As nossas palavras devem estar permeadas de amor, de misericórdia, de bondade, porque era assim que Jesus tratava as pessoas. Era assim que Jesus via as pessoas, todas como candidatas à salvação e ao reino de Deus. Então eu preciso ver as pessoas, assim como eu, como cidadãos do reino dos céus, candidatos. É bem verdade que aqueles que não aceitarem não estarão no céu, aqueles que não quiserem não estarão no céu, mas a todos que assim desejarem no profundo do seu coração, a vitória já está garantida. Jesus voltará para nos levar para viver com Ele para sempre. Nós fazemos parte de um grupo que a palavra de Deus chama de remanescente. Quem são os que compõem o remanescente? Aqueles que têm a fé de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Jesus e procuram pautar a sua vida em conformidade a tudo o que Jesus representa para a humanidade. Portanto, onde quer que nós estejamos, nós que um dia fomos batizados, nós que um dia recebemos publicamente o nome de cristãos, nós precisamos ser dignos cristãos, dignos discípulos de Cristo. Então tudo aquilo que Ele deixou nas Escrituras Sagradas para nós não é um fardo, não é um peso, é uma oportunidade de mostrar às pessoas quem é Jesus. E muitos não verão Jesus, senão a nós mesmos. Nós seremos o modelo, o exemplo que eles verão de Jesus. Até pouco tempo atrás, eu não entendia alguns dos mistérios do universo. E eu não sei nada ainda, mas ouvindo, assistindo, lendo, alguma coisa que me chamava a atenção desde criança, me surgiu assim como um impacto. Quando, ao ler um pouquinho sobre astronomia, eu descobri que as estrelas que nós vemos no céu, e numa noite estrelada, nós vemos muitas, né? Quando criança, eu imaginava que aquele brilho que eu via, aquela estrela, era um outro mundo. Então, se eu tivesse a capacidade, né, de, numa nave interestelar, viajar, eu poderia um dia chegar lá. Sonho de uma criança, delírio, não importa. Mas há não muito tempo atrás eu descobri que aquela luz que eu vejo não é onde está o mundo que eu imagino, o planeta que eu imagino. É apenas a luz emitida por aquele mundo. E quando você entende um pouquinho mais esse distanciamento, nosso distanciamento social não é nada. Por quê? Porque essa distância é contada em anos-luz. Mas o que é um ano-luz? É o tempo que a luz percorre durante um ano. E são milhões e milhões e milhões de quilômetros que ela percorre. Porque ela é medida, segundo os estudiosos, a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros em um segundo. E então eu comecei a dimensionar, e você também pode fazê-lo, que quando nessa contagem de astronomia se diz que uma estrela X está a 60 anos-luz da Terra, significa que o que eu estou vendo aqui hoje demorou 60 anos-luz para chegar, para que eu tenha a capacidade de ver o brilho daquela estrela.
Então é muito mais longe que a gente pode imaginar. Muito, 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 muito mais. O universo de Deus é algo impressionante. E isso me faz refletir, e a você também, quando a palavra de Deus diz assim: o que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós? No Brasil, segundo a última contagem, quase 213 milhões de brasileiros. Mojimirim, 100 mil, mais ou menos. O planeta, mais de 7 bilhões. Que tipo de Deus você tem? Um Deus que tem muito trabalho para controlar o universo e esse planeta? Não, você tem um Deus vivo. Um Deus presente. Presente na tua e na minha vida. Um Deus onipresente. Porque assim como Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Assim como Ele está conosco aqui na igreja, Ele está no hospital com alguns irmãos nossos que estão hospitalizados. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está com os nossos irmãos que estão agora ouvindo e assistindo o culto através da internet. É o mesmo Deus. Deus está presente em todos os lugares. Agora, você entende isso? A gente aceita pela fé. Porque a gente não tem a capacidade de entender quem é Deus, a sua grandiosidade. Mas se Ele escreveu nesse livro sagrado que Ele me ama e que Ele tem um plano para a minha vida, eu creio de todo o meu coração. Ele é o Deus onipotente, pode todas as coisas? Pode acabar com o coronavírus? Pode. Pode curar câncer? Pode. Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele tem vida própria. Ele tem o poder de criar vida. É o único. Ele também é o Deus onisciente, que sabe o que vai no profundo do nosso coração. Então, Deus sabe o que te motivou a estar neste lugar ou a sintonizar essa página para ouvir a mensagem desta manhã. Deus sabe. E eu posso te garantir, não porque eu seja ninguém mais do que qualquer outra pessoa, mas porque está na palavra de Deus, que Ele tem o poder de entender os seus sentimentos, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas preocupações. E o mais importante, Ele tem respostas. O que nós precisamos é confiar no Deus vivo e viver como discípulos de Jesus aqui na terra. Como é que a gente faz isso? A gente precisa desenvolver mais fé. E quando você pensa em fé, você pensa numa coisa complicada. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, o poder de Deus estará à sua disposição, que vocês vão poder mover montanhas. E aí alguém literalmente já pensa, né, numa grande montanha, né, quem sabe no Everest. Pode ser uma montanha de problemas, pode ser uma montanha de dificuldades, pode ser algo que você não consiga ver ali na frente. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém. E se nós permitirmos, o propósito dele será cumprido em nosso viver. Amém. Sempre. Sim, queridos, um discípulo verdadeiro reconhece Jesus e que ele propõe uma maneira de vida. Ele é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz: eu sou a porta. Se alguém quiser chegar ao céu, entre pela porta.
Siga o caminho que é Jesus e não haverá dúvidas. O seu destino é o céu, o seu destino é a vida eterna, o seu destino é a salvação, juntar-se a todos aqueles que já dormiram no Senhor, certos de que a sua esperança não era vã. Nós já perdemos alguns irmãos aqui da nossa comunidade em Mojimirim este ano por causa da pandemia, mas eles estão seguros, na certeza, dormiram na certeza de que um anjo poderoso os ressuscitará pelo poder de Deus. E vai acontecer. Ser discípulo exige renúncia, humildade, tolerância, mansidão, serviço. Nós precisamos ser reconhecidos não como doutores, não como pastores, superiores. Nós devemos ser reconhecidos como servos, servos de Deus. O mundo em que vivemos valoriza os títulos, valoriza as possessões, mas no reino de Deus o que é valorizado é o serviço desinteressado em amor ao próximo. Portanto, eu quero resumir em 5 características de um verdadeiro discípulo, já que nós estamos indo para o céu e queremos fazê-lo seguindo a Jesus. A primeira característica de um verdadeiro discípulo, ele coloca Deus sobre todas as coisas, absolutamente sobre todas as coisas. Nada e ninguém interfere no seu relacionamento interpessoal com Deus. E se a gente tiver alguma dúvida sobre o que significa colocar Jesus em primeiro lugar, a Bíblia diz: se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo que vai ser um mar de rosas, ele não está prometendo vida fácil, ele está dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Mas ele vai mais além, ele diz: se alguém não deixar mãe, pai, irmão, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Então, quando você se defronta com algo que parece ser difícil, seguir a Jesus, em primeiro lugar, lembre o que ele disse: o meu fardo é leve. Mas está muito difícil carregar isso. Jesus é aquele que, quando o fardo está difícil para você, ele chega ao teu lado e diz: coloque aqui, ó. Coloque aqui. E você pode colocar o seu fardo. Jesus leva quando nós não temos força para levar. Pastor, tem uma pergunta que você vai fazer, que o senhor comentar para nós, é essa: como o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Comenta para nós. Sim, irmão Dovigo, vai achar fé na terra. A fé do povo remanescente, daqueles que serão os representantes desse planeta diante de todo o universo. São aqueles que conhecem o cântico do Cordeiro, só eles conhecem, porque é o cântico da experiência de viverem sob a pressão do inimigo, de suas tentações e de suas perseguições. Esses serão salvos, esses serão os representantes daqueles que foram resgatados com mão poderosa pelo nosso Deus, aqueles que colocaram a Deus em primeiro lugar em sua vida, não amaram este mundo, não apenas viveram em função das coisas que existem nesse mundo, mas tiveram a Deus como prioridade em sua vida. Deus, o primeiro, o melhor, Deus, tudo em minha vida. Se algo interfere, eu prefiro Jesus. Segunda característica, renuncia a tudo que tem. Tudo que para você tem valor nesse mundo, não pode ter mais valor do que ser discípulo de Jesus. E nós buscamos muitas coisas, todos nós temos responsabilidades. Deus não está dizendo que nós devemos deixar as nossas responsabilidades e viver como eremitas, não. Ele diz: vós sois o sal da terra. Nós precisamos estar
entre a comunidade dos salvos e dos perdidos, mas nós precisamos dar sabor àqueles que estão ao nosso redor. Não temos que ser diferentes por ser diferentes, nós precisamos ser diferentes porque nós seguimos a Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Então a gente renuncia a tudo, não nos apegamos a nada que interfira, não valorizamos as coisas desse mundo, valorizamos ter Jesus na vida e no coração. Terceiro, não apenas conhece a teoria do cristianismo, mas vive como cristão. Como eu já disse, muitas pessoas não verão um Cristo aqui andando pelas ruas de Mojimirim, mas verão a mim e você. E a grande pergunta para a gente refletir: o que as pessoas estão vendo em nós como discípulos de Cristo, em nossa casa, em nosso trabalho, na vizinhança, na comunidade que estamos inseridos? Será que eles estão vendo Jesus? Aqui está um desafio para mim e para você: representar dignamente a Jesus diante das pessoas que não o conhecem, ou até mesmo que duvidam da sua própria existência. Quarta característica: amar o próximo como Jesus amou e ama. Como é que a gente ama verdadeiramente o próximo? Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então tudo aquilo que você quer de bom para você, você quer de bom para o próximo. Tudo aquilo que você acha que é importante para uma vida justa e honesta, você quer para o próximo. Você se lembra que Deus coloca bênçãos nas nossas mãos, não apenas para acumular indefinidamente, mas também para sermos as mãos de Deus para atender aqueles que estão em dificuldade, em provação. Quando entendemos isso, o mundo muda totalmente, porque nós entendemos que a nossa vida neste mundo é efêmera e passageira. O que você deixa neste mundo não vai ser valorizado daqui a algum tempo, nem mesmo pela própria família. Agora, o exemplo de uma vida dedicada a Deus jamais será apagado. Quando alguém pensar em um verdadeiro discípulo de Cristo, ele sempre lembrará dos seus atributos que estão baseados no exemplo de Jesus. Sim, queridos, amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus quis ampliar isso de tal maneira que ele diz assim: ame o seu inimigo. E ele ainda diz: se você amar aqueles que te tratam bem, que vantagem você tem? Até aqueles que não creem em Deus, até aqueles que não têm nenhum tipo de princípio, valorizam os seus amigos, sua família, se reúnem costumeiramente para celebrar. Agora, amar o inimigo, aí vai contra tudo aquilo que nós imaginamos. E Jesus diz: se vocês forem meus discípulos, vocês vão amar até os próprios chamados inimigos. Em outras palavras, quem é o teu próximo? Todas as pessoas a quem pudermos tocar, não apenas fisicamente, mas com a nossa influência, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Estes são os nossos próximos. E a quinta característica que eu quero deixar com vocês: um verdadeiro discípulo de Cristo, esse dá muito fruto. O que eu disse? Muito fruto. Por que dá muito fruto? Porque está ligado à videira que é Cristo Jesus. E em Cristo Jesus há saúde física, mental, espiritual, emocional. Então, se eu estou ligado à videira que é Cristo, eu vou produzir muitos frutos. O que significa isso? Que eu vou contar para todo mundo como é maravilhoso ser discípulo de Jesus. Qual é o meu projeto de vida para o próximo ano, para daqui a 10 anos, para daqui a 100 anos? Meu projeto de vida é estar no céu.
Meu projeto de vida é viver com Jesus, com todos os salvos, com os remidos para todos sempre. É receber de Cristo a minha moradia na nova terra, a terra transformada. Este mundo será destruído, não sobrará absolutamente nada, mas Deus reconstruirá o nosso lar, a nossa moradia eterna. E tudo que Deus faz é perfeito. Nós seremos perfeitos e o mundo será perfeito. E nós viveremos a verdadeira paz e felicidade que nem podemos imaginar hoje. Então, quando alguém faz alguma pergunta da qual nós não temos resposta, eu sempre digo, amigo, se preocupe mais em estar lá do que o que vai ter lá, ou de como vai ser lá. Porque se você não se preocupar com isso, você não vai estar lá. Então se preocupe em estar lá, porque Deus diz que o que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nós não temos a capacidade de compreensão, é tudo o que Deus tem preparado aos seus filhos de maravilhoso. Então vamos fazer um propósito, eu, você que me assiste pela internet, de nos prepararmos. E como é que a gente se prepara para ir para o céu? A gente lê a Bíblia e a gente coloca em prática. A gente ouve as palavras de Jesus e segue. A gente ouve os conselhos de Jesus e obedece e segue. E assim as pessoas verão em nós verdadeiros discípulos de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. A jornada é longa, a jornada é dura, mas o que nos espera é tão fantástico, é tão maravilhoso, que nada que venhamos fazer aqui nessa terra terá qualquer valor diante de tudo aquilo que Deus está preparando para nós. Amém. Nós vamos ter a oportunidade de ver daqui a alguns minutos o Provai e Vede, que sempre apresenta uma história bonita, e assim nós vamos ter a possibilidade de também entender que o discipulado evidencia a presença de Deus na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Eu vou orar agora, peço a vocês que inclinem a fronte e depois da oração veremos o Provai e Vede. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela generosidade do Teu amor para conosco. Amém. Nós estamos aqui presencialmente ou virtualmente, cheios da certeza do Teu amor e de que tens um propósito para a nossa vida, para a nossa comunidade e para esta igreja. Ó Senhor, abençoa-nos, mesmo em meio a essa pandemia, que possamos colocar a nossa fé, a nossa certeza depositada naquele que tanto nos amou, que deu a sua vida por nós. E que enquanto vivermos nesse mundo, que sejamos verdadeiros discípulos Teus, e que as nossas palavras, as nossas atitudes estejam cheias de tudo aquilo que Jesus representa para nós e para toda a humanidade. Amém. Abençoe aqueles que estão comigo aqui na casa de Deus, aqueles que não podem vir, mas estão ouvindo e vendo através da internet. Ó Senhor, não importa onde estejamos, que o Teu amor e a Tua graça estejam em nossa vida e em nosso coração. Faz-nos verdadeiros discípulos Teus. É a nossa prece, a nossa gratidão em nome de Cristo. Amém. Como aqueles que estão nos assistindo pela internet não vão poder ver adequadamente o Provai e Vede, eu vou encerrar então a transmissão ao vivo aqui da Igreja Central de Mojimirim. Quero convidar a você que pode, que não tem nenhuma dificuldade com a saúde, não está no grupo de risco, para estar conosco no próximo sábado, neste mesmo horário, presencialmente aqui na Igreja Central. Temos vários lugares com distanciamento social, com todo cuidado, e um recadinho de coração para coração. Se você vai no mercado, se você vai no banco, se você frequenta diversos lugares por necessidade, tem uma necessidade que você não pode esquecer: comunhão com Deus, tanto em casa como presencialmente. Então, venha, que o teu lugar está reservado no próximo sábado. Um abraço a vocês e até a próxima.